Estamos de volta com o Gazeta Entrevista. Daqui a pouco, o meu primeiro convidado de hoje é o presidente da Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, Juarez Quadros. Ele está visitando o Acre. É uma visita para ver em loco como estão os escritórios da Anatel aqui. Também tem uma agenda com o governador, com o prefeito da capital, e a gente vai conversar com ele, principalmente sobre telefonia móvel e internet banda larga, que são as maiores demandas no setor de telecomunicações hoje. A gente vai abordar esse tema já já. Antes de convidá-lo, deixa eu abraçar aqui os amigos da Copserge. Olha, a Copserge é uma cooperativa de trabalhadores que, com união e respeito aos cooperados, se tornou a maior cooperativa de trabalhadores do Acre. A Copserge valoriza o esforço de cada um, com divisão de lucros, capacitação para os cooperados, assistência social, atividades educativas e de lazer. São 16 anos garantindo renda e uma vida digna para milhares de famílias. Copserge, há 16 anos, onde o cooperado vale ouro. Muito bem, agora eu convido o presidente da Anatel, Juarez Quadros. Por favor, pode vir para cá. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo Seja bem, bem-vindo. Satisfação recebê-lo. Pois não. E, aliás, aqui nós devemos a honra do presidente da Anatel aqui em visita ao Acre. Bom, essa é a primeira visita que eu faço agora como presidente da Anatel. Eu sempre vinha aqui ao estado, de vez que aqui eu trabalhei um bom tempo, ainda ao tempo da Teleacre, né, que era uma empresa do sistema Telebrás. Depois, na própria Telebrás, onde eu, saindo daqui de presidente, fui ser diretor em Brasília da Telebrás, empresa da qual eu era funcionário. Depois fui para o Ministério das Comunicações, fiquei lá durante os 8 anos de governo FHC e, terminado a tarefa no Ministério, onde eu cheguei a ministro de Estado, eu fui para a iniciativa privada e agora, nessa mudança de governo, eu fui convidado a voltar para o setor público. Então, estou há 2 meses como presidente da agência, tentando reorientar os trabalhos da Anatel. E por isso aqui estou hoje para visitar, como já visitei, pela manhã, o escritório regional, que aqui atende toda a população acreana, ou seja, zelando pelos interesses dos consumidores aqui no estado. 2 temas que são de grande importância para o consumidor: telefonia móvel e internet banda larga. Na verdade, os dois andam juntos, né? Como é que o senhor avalia hoje essa situação, principalmente aqui no Acre, que é um dos estados que ainda tem muita dificuldade nesse setor por conta da infraestrutura de tecnologia, dos investimentos que são menores, já que é um mercado pequeno. Enfim, como é que o senhor vê esse assunto aqui e as perspectivas para o futuro? Bom, no passado as pessoas queriam um telefone fixo, né? Essa fase ela foi cumprida, foi suprida. A telefonia fixa, ela hoje está, como nós dizemos, universalizada. É difícil o domicílio que não tem um telefone fixo. Alguns até já estão deixando de tê-lo, ou seja, as pessoas estão desistindo, pedindo para desativar o telefone fixo, de vez que hoje a demanda por telefonia móvel, ela supre a necessidade de comunicação. Tanto que aqui, principalmente no estado do Acre, dá para ver os grandes números em que, por exemplo, aqui no estado do Acre, nós temos 87 mil telefones fixos, somente isso, e cada vez mais diminuindo. Enquanto que telefonia celular, nós temos 793 mil telefones celulares. Então veja a desproporção, ou seja, o interesse maior hoje é a telefonia celular. Principalmente porque a telefonia celular também permite que se faça já o acesso à banda larga. Sim. Principalmente se nós trabalhamos com a tecnologia de 3ª geração ou 4ª geração, que a turma chama aí popularmente de 3G ou 4G. De vez que até então, quando a telefonia celular era apenas com a tecnologia até a 2ª geração, a permissão possível de comunicação era somente voz. Mas hoje as pessoas não querem mais só voz, querem muito mais acesso à banda larga, o que é possível com o telefone celular. Então, a agência tem o papel de regular e de acompanhar todo o movimento desse mercado das comunicações. E aqui no Acre, qual é o maior problema para o consumidor? É a baixa velocidade, né? As empresas de telefonia oferecem, fazem propaganda e o consumidor, às vezes até sem opção, é obrigado a comprar dessa ou daquela operadora.
mas nunca é na proporção em que se anuncia, quer dizer, não tem a velocidade que eles anunciam. E o consumidor fica de mãos atadas. Esse é um dos problemas hoje do atendimento de acesso à banda larga. Daí a importância de nós termos na Anatel, né, na agência, que fazer com que haja competição. Por exemplo, em Rio Branco, aqui estão as 5 maiores operadoras, mas tem municípios do interior do estado do Acre, dos 22 municípios, alguns só têm 2 operadoras, ou seja, você só tem 2 opções. Se a qualidade que é ofertada, tipo a velocidade que não é suficiente, o usuário não tem como escolher, a não ser dentre as 2. Quando já são 5 operadoras, como é o caso da capital, no caso de Rio Branco, aqui você tem 5 alternativas. Então, daí a importância da competição, que é um outro pilar do modelo de exploração dos serviços. Quando você tem opções com 5 operadoras, que é o que existe pelo Brasil todo, principalmente nas grandes capitais, Rio Branco não está de fora. Ou seja, aqui em Rio Branco você pode escolher uma das 5 operadoras, aquela que lhe dá o melhor preço, a melhor qualidade de serviço. Em regime de competição é possível, porque hoje você conquistar cliente, uma operadora conquistar cliente, é tomando cliente do outro. Como é que ela toma? É quando o outro não atende bem. Não é? Uma vantagem, né? É uma vantagem. Mas ainda assim, quando o que é entregue não corresponde ao que foi contratado, o que o consumidor pode fazer e o que a Anatel pode fazer? A Anatel tem feito com que a cada momento aquela velocidade contratada em que havia a condição de você contratar, vamos fazer um exemplo mais simples, né? Você compra 10 pães de queijo e na hora o dono lá da lanchonete só te entrega 8, mas você pagou 10. Tá aí um exemplo, né? Você compra 100% de velocidade e a empresa, a operadora só te fornece 80%, ao contrário daquilo que é necessário. Mas o que tem acontecido, no caso é até pior, o exemplo do pão de queijo não é bem, é até melhor. Muito generoso, né? No caso da banda larga, a condição é pior que isso. Você contrata, vamos supor, 10 megas, né, de velocidade, de banda larga, e a empresa não te oferece toda essa capacidade que você contrata. Aí quando você vai ver nas mínimas letras do contrato, lá está à disposição contratual de que ela não te entrega os 100% daquilo que foi contratado. Bom, o que tem sido feito? Ano a ano tem havido um aumento da meta de cobertura, ou seja, em que a operadora ela é obrigada a ir aumentando a disponibilidade. Ou seja, essa disponibilidade tem melhorado, porque já houve tempo que a garantia era somente 20%, então o exemplo é ao contrário do pão de queijo. Você contrata 10 pão de queijo e só recebe 2. Né? Isso aí era horrível. Então tem melhorado, então já está em 30%. A tendência é fazer com que essa demanda por entrega de capacidade de conexão, ela vá aumentando com o tempo, o que certamente irá melhorar bastante a exploração do serviço. No caso da telefonia móvel, as operadoras aqui no Acre, pelo menos, elas são as campeãs em reclamações nos órgãos de defesa do consumidor. E uma das reclamações é porque o consumidor não tem como controlar o que consumiu, ou seja, ele vai lá e põe R$20 em crédito no telefone. Faz 1, 2 ligações, aquele crédito foi embora. E a operadora é quem tem a palavra final nisso, quer dizer, não tem como o próprio consumidor regular. Quando até vai num órgão de defesa do consumidor, fica difícil para a parte consumidora comprovar o que está dizendo. Nesse sentido, o que a Anatel propõe, o que vocês estão fazendo? Nesse caso, a empresa ela tem que ter um canal de relacionamento com o consumidor, com o seu cliente. Isso é o que gera bastante insatisfação, precisamente, de vez que quando, principalmente nesse critério aí, que são os telefones pré-pagos, né, em que você coloca crédito e aqueles créditos são consumidos, um dos motivos de reclamação, inclusive, é de que sequer houve ao uso daquela disponibilidade contratada, não é? E com isso, quando você vê, você está realmente já com indisponibilidade até de créditos para o uso, para o consumo. E isso gera reclamação, é claro. Nesse caso, às vezes o que ocorre, a companhia vende um determinado limite de créditos
Mas hoje, com o advento dos smartphones, que são os telefones celulares inteligentes, que se utiliza bastante para dados, né? Ou seja, você baixa aplicativos para falar, ou seja, para voz, sem passar pelo serviço normal de voz da operadora, ou até para baixar jogos ou imagens, pequenos filmes, ou mandar também, além de receber, você enviar também. E isso, nessas horas, há um consumo, principalmente se é uma imagem, tipo um filme, na hora em que essa transmissão é efetuada, a taxa de transmissão é muito alta. Tentando falar tecnicamente, não é para justificar. Que o ideal é que o consumidor não reclame nada, ou seja, ele tem um contrato e ele seja bem atendido. Mas hoje, às vezes, por falta de informação, muitas das vezes por parte da própria operadora, ela não informa devidamente o seu usuário de que se ele consome, por exemplo, dados, o consumo da franquia que ele contratou é muito mais pesado, ou seja, gasta mais rápido do que se ele só fala, por exemplo, só usa voz, e por aí vai. Então, às vezes, há uma falta de entendimento, de informação precisa, adequada, de quem vende e de quem compra. E o comprador não é obrigado a saber todos os detalhes, ou seja, a operadora é que deveria ter a informação devida, competente, de forma a evitar depois o problema que o consumidor acaba tendo que reclamar. Presidente, e aqui no Acre, ao longo do tempo, o problema da telefonia, ele tem alguns momentos de crise, né? Épocas em que temos aqui apagões das telecomunicações, internet, telefone, e recentemente, coisa de 1 ano, 2, a sociedade foi para cima, os órgãos de fiscalização, isso envolveu a classe política também, deu uma melhorada. No entanto, a demanda me parece que é muito maior do que a oferta sempre. Então, as empresas eu acho que não acompanham investimentos em tecnologia para suprir essa demanda. Qual é a política da Anatel nesse ponto nevrálgico? A Anatel ela faz uns leilões para a venda das frequências, né, que são utilizadas principalmente pelas operadoras de telefonia celular, que hoje é a grande base. Por exemplo, 75% dos telefones celulares em Rio Branco, no estado do Acre, eles são usados para a transmissão de dados, não é nem para voz. Bom, acontece que o que a gente chama de o que tem para trás, ou o que tem por trás dessa infraestrutura toda, são infraestruturas principalmente por satélite ou por fibras óticas. Hoje, o estado do Acre, como está muito a oeste do Brasil, ele utiliza bastante fibras que vêm pelas linhas de energia da Eletronorte, de Porto Velho até Rio Branco, e daqui tem linhas que vão de Rio Branco até Cruzeiro do Sul, em que há necessidade dessas linhas operarem sem interrupção. Às vezes há algum problema de interrupção, isso aí derruba todo o sistema, gera os apagões que você citou. Então é necessário que hajam alternativas. Alternativas do tipo, a própria Telebrás agora está lançando fibras óticas também aqui para o estado do Acre, que são linhas paralelas, ou seja, se eventualmente há uma falha numa linha via uma determinada fibra ótica, você tem fibras de outras operadoras. Como o estado do Acre é uma ponta do país a oeste, aqui é mais difícil. Eu mesmo trabalhei aqui por muito tempo na operação como diretor técnico, depois como presidente da Teleacre, então eu sei da dificuldade que é para manter essa rede. Então precisa muita atenção, porque não é justo que o acreano ele seja tolhido da sua condição de estar conectado. Esse é o grande desafio do país na área de tecnologia, é fornecer o suficiente para a população. Aliás, a Anatel vai ter um papel muito importante nesse futuro imediato, como já tem no presente. Como é que o senhor vê esse futuro em que o maior desafio na tecnologia vai ser esse, a comunicação? No passado as pessoas queriam um telefone fixo, isso aí foi cumprido. Depois veio a demanda por telefone celular, também foi resolvido. Hoje a demanda é por banda larga. E não só a conexão, na capacidade maior de transmissão, ou seja, hoje 2 megas é pouco, né? É pouco. 2 megas ninguém quer mais. Hoje as pessoas precisam de 10, de 30 megas de taxa de transmissão, ou seja, de capacidade de transmissão. E mais que isso até, não é? Então as empresas têm investimentos. Agora mesmo, na mudança do modelo, já é um trabalho que já passou pelo Congresso Nacional, ou seja, já foi aprovado na Câmara Federal, no momento está no Senado Federal, já em processo terminativo,
de forma a ser encaminhado à Presidência da República para a sanção. É uma lei que modifica a Lei Geral de Telecomunicações, que é uma lei de 1997, e que agora ela está sendo reformulada de forma a incentivar, por exemplo, para o país todo, só essa mudança nessa lei, em função da mudança da exploração do modelo, que era regime de concessão que passa para autorização, há um investimento possível da ordem de 20 bilhões de reais. E como? Justamente para o mercado de banda larga, que é onde precisa investir. É um outro trabalho que está sendo também conduzido pela Anatel, é justamente os termos de ajuste de conduta, em que as empresas que devem multas à agência, uma multa paga, ela não volta para o usuário. É isso que eu tenho pessoalmente defendido bastante. Sim. É que essa multa ela seja revertida em favor do consumidor. Então, os termos de ajuste de conduta, que nós chamamos na Anatel, no momento já foi aprovado pela agência o termo de ajuste de conduta do Grupo Oi, já está também um segundo grupo com seu termo de ajuste de conduta aprovado, no caso do Grupo Vivo. Só no Grupo Vivo, por exemplo, são investimentos da ordem de 4,9, ou seja, quase 5 bilhões de reais distribuídos em 4 anos. E quais são os objetivos? É a antecipação de obrigações que a empresa tem, em que ela investe 5 bilhões dividido em 4 anos, antecipando cobertura de celular com tecnologia mais moderna, de modo a permitir mais acesso com mais velocidade de banda larga. Então tem uma série de providências, né? No sentido de melhorar assim, o serviço para o consumidor. Muito bem, conversei aqui com o presidente da Agência Nacional de Telecomunicações, da Anatel, Juarez Quadros, em visita ao Acre. Muito obrigado pela vinda aqui no programa. Eu aqui agradeço. E assim a gente faz o intervalo, daqui a pouco a gente volta aqui no Gazeta Entrevista. É só um instante, não saia daí.